Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Meus irmãos, nós estamos acompanhando já nos últimos dias, nos dias que a gente chama de feriais, ou seja, de segunda a sábado. O domingo aí está fora, mas nos dias da liturgia ferial ou dos dias feriais, nós temos acompanhado a leitura do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que é o início do famoso Sermão da Montanha. Uma grande pregação de Jesus que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de São Mateus. Nós estamos acompanhando essa grande pregação de Jesus, ele apresenta aí vários ensinamentos profundos, inclusive muitos dos elementos que estão no cerne da moral cristã, ou seja, daquilo que o cristão é chamado a viver e como o cristão é chamado a se comportar, muitos desses elementos estão apresentados exatamente no Sermão da Montanha. Então, é um trecho muito importante do Evangelho e nós vamos continuar acompanhando esse Sermão da Montanha ainda nos próximos dias, até algumas semanas ainda na liturgia dos dias feriais. E no trecho que nós acompanhamos hoje, Jesus começa citando uma espécie de imperativo ou um mandato ético-moral que já vinha de povos muito antigos, que era olho por olho, dente por dente, a famosa lei de Talião. Se alguém faz alguma coisa de má comigo, eu tenho o direito de retribuir o mal recebido com o mal na mesma proporção. Então, se, por exemplo, a pessoa vai lá e rouba um objeto meu, eu não vou revidar matando a pessoa, porque isso seria desproporcional. Mas eu faria justiça, já que ela pegou um objeto meu, eu vou pegar um objeto dela, né? Então, se alguém me faz um mal, eu devolvo esse mal na mesma proporção. Mais ou menos isso que defende essa lei de Talião. E Jesus aqui deixa claro, nesse trecho do Evangelho, que a lei de Talião não é a perspectiva que ele quer para os seus discípulos. Não é, portanto, uma perspectiva cristã. O cristão não é aquele que tem um espírito de revanche ou de vingança. Fulano me fez o mal, então vou fazer mal para ele. Ele falou mal de mim, então eu vou lá e vou falar mal dele também. Ele falou alguma coisa para mim que eu não gostei, eu vou lá e respondo e falo uma coisa que eu sei que ele não vai gostar. Né? A pessoa, enfim, seja o que for, ela faz o mal para mim e eu devolvo esse mal na mesma proporção. Isso não é uma atitude cristã. Isso não é evangelho. Isso não é aquilo que o Cristo espera para os seus discípulos. Para nós, não é isso. O amor do evangelho é um amor que vai além. Ele não retribui o mal com o mal. Aliás, é assim que Deus nos amou por primeiro. Já pensou se Deus fosse retribuir todo o mal que nós fazemos? Colocando mal para nós, o que seria de nós? O amor de Deus é misericórdia. E é isso que nós somos chamados a ser diante dos outros. Misericordiosos. A termos essa sede de inclusive ir ao encontro daquele que é pecador, que é um grande pecador e que inclusive pecou contra nós.
Quando nós fazemos esse movimento de amor hesed, de misericórdia, de amar aqueles que estão fazendo mal, que estão se perdendo, para resgatá-los, isso nos assemelha a Jesus. O ressuscitado ama assim. Cristo ama assim. E quando nós damos esse passo, que é uma bem-aventurança, Jesus falou isso lá no começo do Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando nós agimos com misericórdia, nós nos assemelhamos ao ressuscitado. Nós nos unimos a Ele e Ele cada vez mais passa a viver em nós e a se expressar por meio de nós para a humanidade. É assim que nós somos chamados a amar. Por isso que Jesus fala, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Isso muitas vezes até desestabiliza a pessoa que faz o mal pra gente. Quando ela percebe que nós não revidamos, às vezes o que ela espera é o nosso revide, para que talvez a gente perca a razão, porque ela quer ver a gente cair por conta de uma fraqueza pessoal. Mas quando ela percebe, diante do mal que ela comete, uma postura de humildade, de pureza, sabe? De coração puro, muitas vezes é assim que a pessoa se desarma. Quantos irmãos acolhidos partilham isso? Como foi para eles um caminho de cura encontrar pessoas que os amaram, mesmo diante do mal que eles tinham feito antes. Os amaram e os acolheram com profunda misericórdia. Só isso já é um grande meio de cura e, portanto, de salvação. É assim que nós somos chamados a amar. Diante desse evangelho, hoje, na nossa oração pessoal, comunitária, vamos pedir a Deus a graça de amar como Ele ama. Isso aqui que Ele está nos pedindo para viver é exatamente aquilo que Ele faz com a gente. Nós somos chamados a nos configurar a Ele. Somos chamados a nos assemelhar a Ele. E isso aqui que o evangelho de hoje nos propõe é um caminho muito seguro, muito firme, cheio de frutos, para exatamente fazer com que isso aconteça pela graça de Deus. A nossa união com Cristo seja tão íntima, tão profunda, que nós amamos como Ele ama, sem vingança, sem revanchismo, sem achar que eu vou ser idiota, porque uma pessoa fez um mal para mim e eu não devolvi esse mal. Não é assim que nós somos chamados a ser, de forma alguma. Agora, claro, às vezes, o mal que aquela pessoa está fazendo não é simplesmente dirigido a nós. Às vezes é dirigido à igreja, à comunidade, a pessoas que estão sob os nossos cuidados de alguma forma. Nessas ocasiões, nós somos chamados a não ser omissos, a defender. No caso, a igreja, a comunidade, essas pessoas que estão sob os nossos cuidados, senão nós seríamos maus pastores, seríamos irresponsáveis, seríamos desleais. Mas o Evangelho não está se referindo a esses casos. Jesus, por exemplo, quando se refere às coisas do Pai, ele é muito firme, quando percebe que o Pai, de algum modo, está sendo menosprezado, como, por exemplo, no caso daquela passagem dos vendilhões do templo. Ali era uma falta de respeito com o Pai. Jesus não podia, paz e amor, tudo bem. Não, ele tinha que defender. Tinha que defender. Porque a missão dele, como ele diz em João 4,32, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a missão dele. Então, se Deus nos confiou o cuidado pela comunidade, por certas pessoas, até mesmo pela igreja, porque nós somos responsáveis pela igreja, todos nós que somos batizados, zelar por ela. Não é calar, não é ser omisso diante de uma injustiça, mas defender. Uma injustiça, às vezes, diante do irmão mais fraco, defender. Então, é importante que a gente separe isso. O evangelho de hoje se refere àqueles males que o outro comete e que afetam o nosso ego. A gente não pode responder a partir de um ego ferido.
A nossa resposta sempre precisa ser uma resposta que brota da caridade, que brota do amor. E um outro ponto para a nossa reflexão hoje está no finalzinho do Evangelho de hoje. Jesus diz assim, no último versículo: dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Isso aqui também é um norte para muitas situações da nossa vida. Ter esse espírito de generosidade diante daquele que pede a nossa ajuda. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação. É um irmão necessitado, é alguém da nossa família, é alguém que nós encontramos na rua. Como é que nós podemos responder diante daquela necessidade, daquele pedido, de um modo generoso? Guardando essa palavra no coração. Sim, provavelmente vão haver ocasiões em que você discerne ali aquela situação concreta e com clareza você percebe que naquela situação eu não posso dar, ou eu não posso dar mais do que aquilo, ou não é bom que eu dê por alguma razão clara. Mas a gente poderia pegar isso aqui como uma referência geral, como regra geral. Eu vou ser generoso diante daqueles que me pedem. Às vezes não é nem dinheiro, às vezes é um serviço, é uma ajuda, é uma atenção. Se nós queremos viver o Evangelho e nos assemelhar ao Cristo, porque, como ensinam os padres da Igreja, Jesus no Sermão da Montanha, quando ele nos ensina como viver, ele está nos ensinando na prática como ele é. Jesus é assim. Ele é generoso diante dos nossos pedidos. Mesmo que ele esteja diante de pedidos de pessoas sem méritos, de pessoas muito fracas. Mesmo assim, ele escuta os nossos pedidos, as nossas orações, e é generoso muito além do que aquilo que nós merecemos. Vamos nos assemelhar também ao Cristo por meio da generosidade em coisas muito concretas no nosso dia a dia. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.